Irmãos, abram suas Bíblias aí no livro de Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 até 7. Filipenses, e eu gostaria que você permanecesse com Filipenses aberto. Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 até 7, vai servir de inspirativo para nós, a partir desse texto, falarmos sobre algo importante, na realidade, a conclusão da mensagem do mês passado. Eu tenho um problema sério, irmãos, eu não consigo furar meus planejamentos de mensagem. Eu tenho que concluir o que eu comecei. Algumas pessoas têm esse senso mais forte do que outra. Precisa ver aquilo que está incompleto, completado, né? É fácil de reconhecer isso. Tem gente que não consegue ver uma coisa que falta completar, vai lá e completa, né? Pam, pararam, pam. Se você pensou, você é do meu mesmo modelo. Então, eu tenho que terminar a mensagem que eu concluí, que eu comecei no mês passado, eu tenho que terminar hoje. Amém? Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 até 7, o texto diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós podemos juntos dizermos o versículo 4. Vamos lá. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mais uma vez. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, no domingo, no primeiro domingo, na ceia, no mês passado, nós falamos sobre as virtudes teologais como referencial de análise, de reflexão de nossas vidas, sabendo a partir delas se aspectos de nós estão saudáveis ou não. Nós falamos que as virtudes teologais são capacidades ampliadas por Deus, pelo seu Santo Espírito em nossa alma, em nossa vida, sobretudo nós que em Cristo Jesus temos buscado, através de uma disciplina de busca, de oração, da palavra, crescer espiritualmente. E nós falamos que as virtudes teologais, apontadas, sobretudo na teologia das cartas de Paulo, são 4. Paulo sempre fala sobre essas 4 virtudes: fé, esperança, amor e alegria. Vamos todos juntos. Fé, esperança, amor e alegria. Na ceia passada, eu falei sobre as questões práticas, relevantes, atinentes, necessárias, oriundas das 3 virtudes mais conhecidas das cartas de Paulo, que é fé, esperança e amor. Quero lembrar aos irmãos que eu falei na questão da fé. A fé, ela honra o objeto, e a fé no cristianismo não é a fé pela fé em si mesma, mas a fé centralizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e a honra não está em que nós podemos tudo, mas a honra está naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. E nós utilizamos o texto de 1 João que fala que esta é a fé que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé em Cristo Jesus, que nos faz transcender a realidade da vida, mas que de uma forma prática, a fé faz com que nós estejamos estáveis, firmes. É a fé quem nos posiciona a que nós possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia da vida. Ponto. Aí falamos sobre esperança, e colocamos fé e esperança juntas, porque é muito próxima, muito parecida, e geralmente os textos bíblicos, quando falam sobre fé, esperança está bem próximo.
Muito embora haja uma sutil diferença prática entre a questão da fé, que nos deixa alicerçados, firmes, fortes, mas a esperança é a virtude que nos faz olhar adiante, é aquela virtude que nos faz levantar a cabeça, é aquela virtude que nos faz perseverar, é aquela virtude que nos faz andar. As duas coisas são necessárias. A convicção do homem, sustentada pela fé e esperança, como um avião que para estar no alto precisa de duas asas. As nossas convicções, para estarem sustentadas e andando no dia a dia da vida, é necessário que fé e esperança estejam saudáveis, para que nós possamos ficar firmes nos dias da tribulação em Cristo Jesus, mas também perseverar e seguir adiante, porque senão a gente corre o risco de, pela falta de esperança, ficar parado e ser sucumbido pelo medo. Amém? Mas também nós falamos sobre o amor. E o amor é aquela virtude fundamental que abrilhanta o dia a dia da vida. O amor é dom, o amor é algo fantástico. Tudo haverá de um dia findar, mas o amor permanecerá, é o que nos afirma a carta de Paulo. Agora, irmãos, não tão evidente, irmãos, me desculpe, é que eu saí de uma virose pesada, e depois da virose pesada, começou também um processo de reforma necessária de uns quartos lá em casa, e poeira me afeta na garganta. Eu saí da virose e entrei na poeira. Eu senti a morte dizendo para mim assim, eu gosto assim, amostradinho. Aí eu estou aqui, irmãos, assim, com o corpo todo doído e com a garganta meio embargada. Mas tenha paciência comigo, tá certo? Eu vou bem direitinho. Aí, irmãos, olha, está faltando eu falar sobre alegria. E o tema alegria é um tema tão forte dentro da teologia de Paulo, que nós temos praticamente uma carta de Paulo que fala única e exclusivamente sobre alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é geralmente chamada de a carta da alegria. Foi essa carta que a gente acabou de ler agora, um fragmento dela no capítulo 4. Porque Paulo, diferente das demais cartas, sobretudo cartas como 1 Coríntios, como ele está muito ácido ali naquele lugar, mas Filipenses você vê um tom positivo, você vê um tom encorajador, permeando por toda a epístola. Mesmo quando Paulo está escrevendo, e nesse caso aqui, a carta de Filipenses é uma carta das chamadas cartas da prisão. Apesar da circunstância na vida de Paulo não ser uma circunstância tão boa, Paulo estava preso, mas ele escreve uma carta que tem características fantásticas, e eu gostaria que você ficasse com ela aberta, porque ao se falar em alegria, a carta aos Filipenses, ela dá algumas dicas práticas, ela dá alguns toques maravilhosos. Por exemplo, a repetição da questão da alegria, insistir no tema alegria, insistir nessa questão da alegria. Paulo, nessa carta de Filipenses, ele vai falar em alegria várias vezes ao longo da carta. Tanto é que quando a gente leu agora, no capítulo 4, no versículo 4, esse momento em que Paulo fala, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, ele já vem reforçando esse contexto, esse conceito da necessidade de olharmos para a alegria como uma virtude, de olharmos, de atentarmos para a verdadeira alegria que temos no Senhor, em Cristo Jesus. E nos versículos 4 até 7,
a gente consegue perceber, irmãos, na leitura desse texto, e vou ler novamente, gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, inclusive que eu não vou fazer uma análise exegética profunda de cada texto, eu vou apenas ressaltar verdades muito claras, muito óbvias, no seu sentido mais devocional, para que nós possamos ter um inspirativo para esse dia tão maravilhoso para nós, que é a ceia do Senhor. Paulo, quando começa a insistir, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Em um determinado momento desse texto que a gente li, Paulo, de uma certa forma, nos ensina que alegria, ela não combina muito bem com ansiedade. A alegria não combina com ansiedade. Você pode estar ansioso por receber uma notícia boa. Isso aí pode soar positivo. Mas, irmãos, infelizmente, a grande maioria das nossas ansiedades, elas não são com motivações boas. E aqui Paulo vai, nesse fragmento de texto que nós lemos, a partir do versículo 6, ele vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma, em tudo sejam conhecidos, diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, essas coisas, oração, um coração agradecido, ações de graça, são compostos, são itens, são vetores que compõem aquilo que significa ser alegre em Deus. E a gente precisa entender, irmãos, que a necessidade da alegria para a vida e compreender essa necessidade é tão grande quanto compreender, por exemplo, o sofrimento. E Jesus, ao falar sobre o sofrimento, ele deixou claro no Evangelho de João para nós que no mundo haveríamos de ter aflições, mas que nós tivéssemos. Então, não é regra você estar alegre, digamos assim, ou estar de bem, ou estar sempre 100%. Todos os momentos da sua vida vão ser assim. Eu tive um encontro com Jesus e a partir de agora é só alegria, é só bênção. Irmão, isso é esquizofrênico, não acredito nisso não. Sim, porque haverão dias em que o nosso coração vai reconhecer Deus como soberano, mas lá dentro da nossa alma nós vamos estar com ansiedades negativas e com algum tipo de medo nos corroendo. Sim, irmãos, haverão dias em que nós vamos ser traídos por pessoas próximas de nós. E essa traição vai nos trazer tristeza e dor. E isso não pode ser negado. Irmãos, haverá dia em que nós vamos ser traídos por pessoas, por instituições, por coisas que nós cremos, que nós temos como certo, mas que haverão de falhar. Isso vai trazer dor à nossa alma. Irmãos, haverá situação em que a gente não vai ter controle algum. Simplesmente você saiu, colocou o pé aí fora, levantou-se alguém para fazer o mal, e na agenda daquele que se levantou para fazer o mal, encontrou você, e você vai ter um dia complicado por causa disso. Então a nossa vida, irmãos, ela não é um complexo de a gente estar em constante alegria. Vou tomar um abezetacil no olho, estou sorrindo, aleluia. Isso não existe. Isso não é assim. Em determinados momentos a gente vai fazer, ou vai estar numa sala de estar no hospital, tendo que fazer algum tipo de exame doloroso, crítico, sério, e a gente não vai estar sorrindo. Mas a gente também não vai estar abatido. A gente não pode estar abatido. A gente não pode se sentir acabado. A gente não pode também ceder, porque está vivendo um momento difícil. Aquele momento difícil tomar conta de todo o nosso ser. Mas há uma realidade que precisa ser
conhecida de todos nós. O cristianismo é um chamado ao equilíbrio. E o equilíbrio emocional é uma marca de saúde. E essa igreja tem como visão ser uma igreja saudável e emocionalmente saudável. E nós precisamos ter a emoção certa, na hora certa, na dimensão certa. E o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar nessa difícil tarefa. Então, irmãos, nós vemos Paulo combinando, falando constantemente sobre alegria nessa carta. Paulo mostra nessa carta outros exemplos, como, por exemplo, Timóteo e Epafrodito, são citados nessa carta como pessoas que servem a Deus com alegria, com dedicação. Ele mesmo, Paulo, é alguém que se dispôs com alegria a ser derramado como oferta pela fé dos filipenses, no capítulo 2, versículos 17 e 18, aquela alegria no serviço sacrificial diante de Deus, uma carta de alegria. Alegria, irmãos, sempre acompanhada de gratidão, ações de graças. Desde o início dessa carta, Paulo, ele mostra alegria por causa dos irmãos de Filipos. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 1, dos versículos 3 a 5. Olha que coisa linda. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Olha o que é que acompanha um estilo de vida que tem a verdadeira alegria, a alegria de Deus no coração. O que acompanha, irmãos, é a oração. Não tem como a gente ser alegre diante de Deus em Cristo Jesus, se não buscarmos a Ele em oração. Oração com um coração agradecido, um coração grato, um coração agradecido diante de Deus. É uma espécie de alma perfumada que o Senhor faz questão de muitas vezes cheirar. Gratidão, agradecimento. Irmãos, alegria, gratidão, ações de graça, oração, isso é uma marca profunda de desenvolvimento espiritual. Você está com sua carta aberta? Capítulo 2, dos versículos 12 até 16. Olha que coisa linda. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegrem-se comigo. Desenvolvimento espiritual, gratidão, alegria, ações de graça, fazem parte de alguém que está se desenvolvendo na fé. Infelizmente, irmãos, não é essa a realidade do dia a dia de muitas pessoas. Eu já tive a dificuldade de atender alguém que entendia que, por necessidade, a vida cristã, ela deveria ser necessariamente uma vida triste. E o argumento que ele fez para mim, muito simplório, apesar de ser uma pessoa que eu respeito muito, mas muito fraco. Ele disse: olha, pastor, no Novo Testamento,
vem dizendo, inclusive é um dos menores versículos da Bíblia, lá vem dizendo que Jesus chorou. Não diz que Jesus sorriu. Eu digo, ele estava chorando nas bodas de Caná da Galileia. Ele estava chorando quando ele repartiu pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, na Judeia, e sobraram 12 cestos. Ele estava chorando quando ele fez a mesma coisa na Galileia, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 7 cestos cheios. Ele estava chorando quando ele colocou o dedo nos ouvidos do surdo, e falou algo, colocou na sua língua, efatá, e abriu-se. Ele estava chorando ao cumprir a vontade do Pai. Não, meu irmão, aquilo ali foi citado a título de algo que é, digamos assim, extraordinário. Jesus era alguém que as pessoas gostavam de estar próximas. E essa é uma marca de uma pessoa feliz. Porque as pessoas que são tristes, elas ficam sozinhas. Ninguém quer estar ao lado de alguém que é triste. Geralmente as pessoas tristes, elas ficam isoladas. Porque a amargura de alma afasta as pessoas. E ao observar os textos bíblicos, você vê que apesar de ter palavras duras em determinados momentos, Jesus era alguém que as pessoas tinham prazer de estar junto dele. Isso é a marca de uma atitude de alegria. Alegria na diversidade. Irmãos, Paulo está vivendo aqui um momento difícil quando ele escreve essa carta. Paulo demonstra uma atitude de alegria, mesmo em meio das próprias dificuldades, do seu próprio sofrimento. Ele encoraja os filipenses a fazerem o mesmo, mostrando que a alegria, ela não depende das circunstâncias externas. A nossa alegria, a base da nossa alegria está em Cristo Jesus. Irmãos, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, quando você lê em casa com toda calma, você vai perceber que havia um grupo que pregava o evangelho para fazer raiva a Paulo. Leia com calma o capítulo 1, você vai ver. Havia um grupo que pregava o evangelho para fazer raiva a Paulo. E tem gente que vive a sua vida com a motivação principal dela, fazer raiva aos outros. Ela não se importa com a própria felicidade e ainda tem raiva da felicidade do outro. E ela vive a sua vida com o objetivo de destruir a felicidade alheia. Às vezes fazendo até o que é certo. Ele estava pregando o evangelho para fazer raiva a Paulo. Tem gente que vive a sua vida para fazer raiva aos outros. Que vida terrível uma pessoa viver a sua vida tendo como motivação principal fazer raiva aos outros ao invés de trazer alegria. Tem gente que vive para fazer raiva aos outros e tem isso como filosofia de vida. O que é que eu posso fazer hoje para fazer raiva a fulano, a cicrano, e ficar arquitetando a vida com pessoas assim é extremamente difícil. Dialogar com pessoas assim é difícil. O diálogo ele deve ser como um jogo de frescobol. Alguém já jogou frescobol em praia? O objetivo do jogo de frescobol, irmãos, entre os dois é que a bola nunca caia. É diferente do jogo de tênis. Ali está alguém que joga tênis. O objetivo do jogo de tênis é fazer com que o outro não consiga fazer com que a bola fique no alto, mas que ela caia no chão. É o contrário do frescobol.
Só que para os relacionamentos darem certo, a alegria deve ser uma marca, porque vai influenciar na comunicação. Uma comunicação que é feita com amor é como um jogo de frescobol, em que eu dou a bola bem boazinha para ele me rebater e a gente manter o diálogo. Agora, irmãos, a gente vive na sociedade da lacração, que é uma sociedade com o coração cheio de ódio, que vive a vida como quem joga tênis, até na comunicação, porque o objetivo não é ter uma comunicação, é lacrar, é dar uma resposta para o outro não me responder, entendeu? É esse tipo de vida que a gente está vivendo hoje e que, quer queira, quer não, acaba nos afetando. Paulo viveu esse conflito aqui. Não obstante conflitos externos, a carta vai dizer para nós que Paulo vivia um conflito interno. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1, dos versículos 21 até 26. No capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham o quê? Alegria na fé. A alegria determinante, mesmo num conflito interior de Paulo. Paulo sabia, irmãos, que haveria de morrer a qualquer momento. E esse conflito interior, Paulo começa a pensar: bem, eu vou morrer. Deixa eu fazer uma análise disso. Se eu morrer é bom, que eu vou para o Pai, né? E acaba a minha luta aqui. Mas não, vamos pensar melhor, de acordo com a missão que Ele me deu. Se eu permanecer vivo, eu vou trabalhar para a edificação dos outros, na alegria, na fé deles. Então, é melhor que eu permaneça vivo. Então, irmãos, o que definiu aí a alegria e esse conflito foi resolvido interiormente, porque Paulo, com alegria, se submeteu à vontade de Deus. E aqui uma grande marca dessa carta, baseada na vida de Paulo, e que é uma grande lição para nós. Para ser alegre, é preciso estar bem com Deus. Para ser alegre, é preciso estar bem consigo mesmo. Agora, estar bem consigo mesmo, a partir de você mesmo, entenda, você nunca vai conseguir. E a alegria, ela tem uma base profunda com dois grandes alicerces. A alegria, ela se amplia socialmente falando, porque a alegria, ela contagia. A alegria, ela é melhor vivida, não apenas no seu ponto de vista individual, mas quando nós conseguimos compartilhar a nossa alegria. A alegria comunitária é maior, muito maravilhosa e muito curadora. Paulo exorta os filipenses, enfatizando que uma vida tendo Cristo como fonte de alegria é a base da união alegre de toda a igreja. Está com o Filipenses aberto? Capítulo 2, dos versículos 1 a 4, olha o que é que ele fala. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olhe para mim um momentinho. Irmãos, pessoas humildes são as mais alegres, porque uma pessoa alegre, com certeza,
a humildade está lá dentro do coração dela. Alegria não combina com orgulho. Alegria não combina com arrogância. Alegria não combina com egoísmo. É isso que Paulo nos mostra em sua carta. E a alegria contagia. A alegria contagia. E a alegria tem uma base profunda. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos encerrar o último texto, capítulo 4, dos versículos 10 a 13. Contentamento é a base da alegria. O texto diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu digo isto, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A base da alegria é o contentamento. A base da alegria é o estar contente. A carta da alegria reflete a visão de Paulo de que uma verdadeira alegria vem de uma vida centrada em Cristo, independente das circunstâncias. Seja uma circunstância de bonança, seja uma circunstância de pobreza, seja uma circunstância positiva, seja uma circunstância negativa, a alegria em Cristo vai além disto, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, não por causa de nós, mas por causa dele que nos fortalece. Irmãos, eu gostaria de sugerir, inclusive porque eu não tenho mais tempo de falar sobre isso, eu me lembrei de um filme muito antigo. Eu não gosto muito também de citar filme como exemplo, porque eu me lembrei de um pastor uma vez que foi num culto de jovens, pegou um exemplo da Frozen, aí passou para a juventude um exemplo positivo do desenho da Frozen lá. Aí os jovens gostaram, porque entenderam, né? Aí quando foi no final do culto, um jovenzinho chegou e disse: pastor, próximo sábado pregue sobre Velozes e Furiosos, pregue. Aí, eu não gosto muito de citar filmes assim, exemplo, tal, por causa disso. Não... Irmão, de uma pregação sobre alegria, eu tenho que soltar a minha, né? Senão, não faz sentido, né? Não pode ser uma coisa sisuda, abaixo do frio que deixa a gente engurujado. Irmãos, é possível que alguém tenha assistido esse filme, porque ele é um clássico da década de 70, o filme produzido pela Disney chamado Poliana. Poliana, muito antigo, é muito antigo. Poliana. Eu acredito, inclusive, que se você pesquisar no YouTube, você vai ver Poliana, o nome do filme. Esse filme mostra a filha de, no caso ela é órfã, é uma jovem chamada Poliana, que após a morte dos pais, que eram missionários, os pais morreram e ela ficou órfã e ela foi morar na casa da sua tia, uma tia chamada Tia Polly. Essa tia, ela era muito rica, praticamente era dona de uma cidade inteira.
uma posição social alta ela tinha. E essa menina, muito humilde, foi morar com a sua tia, muito rica. Só que Poliana, essa garota, ela aprendeu com os seus pais uma atitude positiva e um espírito alegre, independente das situações difíceis pelos quais ela passasse. Ela aprendeu com o seu pai um jogo chamado o jogo do contente. Então, o objetivo do jogo do contente era, em cada situação da vida, refletir se, mesmo sendo uma situação ruim, aquilo ali não tivesse alguma coisa positiva para se aprender e se fixar. Era encontrar algo pelo qual pudesse ser grato, mesmo que fosse algo muito difícil, mesmo que fosse uma situação muito difícil, tinha que ter alguma coisa positiva. Essa era a ideia do chamado jogo do contente. E ela vivia a sua vida tendo isso como filosofia prática de vida. E sua atitude positiva começou a derreter o coração da tia dela, que apesar de muito rica, era uma mulher muito severa. E a partir disso, da influência dessa atitude positiva, ela começou a trazer alegria a toda a comunidade, alegria a toda a cidade. Só que essa mesma menina, Poliana, quando vai conseguindo, quando vai tendo, digamos assim, um espaço dentro da comunidade dela, ela é acometida de uma queda. Ela cai de uma árvore e, nessa queda, ela fica com as suas pernas paralisadas. E, no final, todas as pessoas que foram tocadas por essa moça, pela Poliana, quando ela está indo para a capital para fazer uma cirurgia, para voltar a andar novamente, todas aquelas pessoas que ela ajudou estavam, de uma forma ou de outra, indo para lá para se despedir dela, para apoiar ela naquele momento tão difícil, por causa do impacto que Poliana teve na vida deles. Eles queriam demonstrar, de alguma forma, que ela não ficasse à mercê da tristeza daquele momento e que ela enfrentasse com a mesma atitude positiva a dificuldade que chegou até ela. E esse filme termina no final emocionante que toda a cidade, para demonstrar amor e gratidão a essa menina Poliana, vai até ela e conversa e vai e leva flores e leva coisas para ela, e ela vai vendo a alegria do povo para com ela, e é assim que esse filme termina. É um filme que fala sobre otimismo, fala sobre resiliência, fala sobre uma influência positiva, fala sobre unidade, fala sobre solidariedade. É um filme muito bom. Então, irmãos, tomando como base a necessidade da alegria, e me diga-se de passagem, eu passei por uma situação muito complexa para poder trazer essa mensagem até aqui hoje, como eu falei, saindo de uma virose pesada, enfrentando problemas de negócio de construção de casa, essa coisa toda, e ajeita. Que casa antiga, meu irmão, quando você começa, não, vou ajeitar só isso aqui, mas ali é um sindicato do mal. Você não pensa que aquilo ali está ligado com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa. E que quando você tira uma coisa, as outras coisas, tudo se acaba. Então, meu Deus, eu vou falar sobre alegria, todo quebrado, com a minha cabeça meia oca, com a casa cheia de terra, com as coisas tendo que comprar. Eu pensava que o orçamento ia ser de um jeito, vai ser de outro. As notícias ruins que a gente está recebendo aí do Rio Grande do Sul, na reconstrução daquele estado, as dificuldades, os noticiários, as coisas ruins que a gente recebe durante a semana,
Fora uma ou outra questão que aqui e ali, no dia a dia da vida, seja no nosso ambiente de trabalho, ou seja, uma ou outra noticiazinha nos afeta. Eu digo, Senhor, eu vou falar, como é que eu falo sobre alegria num contexto como esse? Aí o Senhor me fez ver da necessidade justamente de eu falar. Não é porque o meu coração momentaneamente não esteja saltando de alegria, mas o meu coração em Cristo Jesus precisa entender que com Jesus eu tenho tudo que preciso. E que é necessário falar, sabe por quê, irmãos? Porque nós corremos o risco de prestar mais atenção a essas informações negativas, as dificuldades do dia a dia, e o que vai acontecer com a nossa alma vai ficar amarga, e nós vamos perder a capacidade de celebrar as pequenas vitórias, nós vamos perder a capacidade de celebrar a vida, nós vamos perder a capacidade de se alegrar com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos perder a capacidade de enxergar um Deus que tem trabalhado e que tem mantido, mesmo que diante de um sofrimento tão pesado aqui e ali, seja por fatores externos ou fatores internos, há um Deus que é a nossa base, a nossa vida aqui é temporária, Ele ressuscitou, nós vamos vê-lo face a face, o nosso fim não é aqui, essa é a nossa alegria. Então é necessário um momento como esse, para que nós possamos nos lembrar de que feliz é aquele que tem Jesus no coração. É necessário um momento como esse, para nos lembrar das grandes alegrias da nossa vida. Eu fiquei alegre em muitos momentos da nossa vida, da minha vida sobretudo, quando vi meu nome em muitos lugares sendo aprovado para algum tipo de coisa. Mas, meu irmão, nada se compara com a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E esse é o momento de fazer essa celebração. Esse é o momento de lembrar da verdadeira alegria que deve estar nos nossos corações. Receber um Pix é bom. Eu não estou aqui para negar isso. Mas melhor do que receber ele, meu irmão, é receber a convicção e a presença do Espírito Santo de Deus, trazendo convicção no coração de que mais dia ou menos dia, aquilo que há de mal há de passar, e que nós vamos triunfar e vamos estar com o Senhor caminhando lado a lado com Ele. Alegria, é por isso, irmãos, que a gente não pode perder o bom humor, a gente não pode estar com essa sisudez terrível. Eu sou um dos que mais ri de mim mesmo. Eu me acordo de manhã, abro o espelho com a cara toda terrível, oh, coisa linda, meu Deus. Tem que, né? Eu vou fazer o quê? Se eu for realista comigo mesmo, eu vou cair na depressão logo nas primeiras horas da manhã. É por isso, irmãos, eu faço as coisas que eu gosto. Eu tenho meus radinhos lá, gosto de ouvir minhas músicas. Eu tenho vários radinhos, de todo tipo, toda cor. Eu coleciono, boto minhas coisas, porque eu quero ouvir minha música, eu ligo. Tenho meus bichinhos lá que me traz alegria. Certo? O negão mesmo que me acompanha, o negão foi comigo no Carajás, resolver as coisas no carro. Bora, negão. Entra aí. E o bicho chegou lá e a gente andando para cima e para baixo. O povo, rapaz, ele veste camisa. Eu disse, mas meninos, e sabe as senhas lá de casa, do cartão de tudo, isso aí paga tudo. Isso é terrível isso aí. Fui atendido até por um irmão lá no Carajás, um irmão que fez o cursilho aqui. E, não, você, aí ele conversando comigo, né? Não, pastor, eu conheço o senhor é pastor, mas o senhor não me conhece não, porque eu fiz o cursilho masculino lá da igreja. Quem botou o meu apelido em mim foi o irmão João Alberto, eu sou irmão empilhadeira. Aí eu digo, pronto. Aí ele começou a se identificar, resolver meus problemas e tal. Irmãos, quando a gente resolve os problemas com um sorriso no rosto, é mais fácil do que com a cara fechada. Um sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Porque essa cara trombuda vai resolver o quê?
Eu pregava o evangelho aqui, tive programa de rádio na CPAD-FM. Tinha alguém que me ouvia, que queria... Aqui na CPAD-FM, durante 7 anos, tive programa de rádio. Só que, irmãos, programa de rádio, a gente vai com roupa de apagar fogo. Ninguém vai ver a gente, eu não vou para a televisão. E alguém queria me conhecer, e ele veio para me conhecer, veio todo uniformizado, de paletó, de gravata. Me pegou, eu e irmão Celestino, né, irmão Celestino, que fazia o programa comigo. Ele veio para lhe conhecer, apertou a mão assim, me olhou do alto a baixo assim, eu acho que com um olhar de profunda decepção, porque ele não me viu de gravata, nem de... Ele viu com uma camisa normal e tal. Eu estou num programa de rádio, que eu vou ouvir minha voz. Né? Ele não vai ver meu semblante, eu não estou no YouTube fazendo nenhuma live, nem coisa desse tipo. Mas ele olhou com aquela profunda decepção e disse, não, meu irmão, é assim mesmo, aqui é o programa de rádio, fique triste não, sou eu mesmo. Ele botou para rir. Pronto, aí deu um abraço dele e assim a gente vai, mas aquela coisa parada, aquela coisa sisuda, aquela coisa... Ai, a paz do Senhor. Tem uns pais de Senhor desses que dá até medo a gente responder. Não sei se você já viu. Aí, o cara estica a mão, bota a mão bem grande assim, já para você não chegar muito perto, a paz do Senhor. Bota a mão, não, vai para lá. Fica... Só a graça de Jesus. Então, irmãos, alegria é virtude, alegria é necessário. Marque um tempo na sua vida para você descansar, para você rir, para você ver algo que traga beleza à sua alma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor com canções alegres também. Louve ao Senhor com todo o teu ser. Louva a Deus colocando diante do Senhor tudo aquilo. A alegria, Senhor, Ele é digno de toda a alegria que está em nosso coração. Um viver alegre, despojado, simples. Busque a simplicidade do Senhor. Amém? Vamos para a ceia do Senhor. Gostaria de chamar aqui os pastores que vão celebrar comigo, os irmãos diáconos. Quero aproveitar esse momento, aproveitar que você está aí. Nós vamos orar, colocando diante de Deus a nossa vida. Tem escola bíblica hoje? Tem? Ô, irmão, me perdoe aí da escola bíblica, eu me empolguei na alegria. Eu gosto assim, a mostrar tem... Vamos movimentar aqui. Aí, irmão, por força do ofício, eu tive que pregar, quando eu estava à frente da congregação lá em Santa Rita, gripado do jeito que eu estou aqui. Aí, com o nariz escorrendo, doutora Sandra, aí eu levei aquele bicho, papel higiênico e um saco de plástico, assim, botei no púlpito escondido e um rolo de papel higiênico. Aí a menininha da escola bíblica dominical tinha aprendido uma palavra nova, doida para usar. Aí viu o meu rolo de papel higiênico em cima do púlpito, perto da Bíblia, e de vez em quando eu... Aí ela chegou para mim e disse, pastor, apontou para o rolo de papel higiênico e disse, o senhor só tem esse antibiótico, é? Pronto, são os ossos do ofício. As coisas que é Jesus. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Eu digo sempre, alegrai-vos. Pai, muito obrigado, Senhor. E eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, que pelo teu Santo Espírito, nós consigamos manter a alegria no nosso coração a partir da tua ajuda, Pai. Porque as dificuldades são tão grandes. As dificuldades são imensas e a tendência da rotina da nossa vida é o entristecimento, é o coração endurecido. Mas eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê do teu coração, de onde emanam paz e alegria, e que haja paz em nossos corações, e que nós possamos celebrar com alegria a tua presença em nossas vidas. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.